A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente o nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui para iniciarmos mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025. Nesse vídeo nós fazemos pré-aulas da Escola Bíblica, no intuito de oferecer mais algumas informações para nossos professores, para você aluno da Escola Bíblica Dominical, para que junto com o auxílio do Espírito Santo e com seus conhecimentos bíblicos, você possa ter uma aula abençoada da Escola Bíblica Dominical aí na sua congregação ou conosco lá em Augusto Vasconcelos. Então aqui a gente tem esse objetivo. Se você está chegando aqui nesse vídeo a primeira vez, seja muito bem-vindo, participe conosco. Estamos iniciando aqui mais um trimestre. Hoje é a pré-aula da lição de número 1. Então você vai estar estudando conosco aí todo esse trimestre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nesse trimestre nós vamos estar falando sobre o movimento pentecostal. A revista da editora Betel Dominical, ela vai falar sobre movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Então nesse trimestre nós vamos falar sobre o movimento pentecostal. Então, sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa lição de número 1. Já quero aproveitar também para desejar a você um excelente 2025, que Deus te abençoe, um ano de paz e prosperidade, que o Senhor Jesus faça proezas e maravilhas na sua vida e que você seja um cristão cada vez melhor no ano de 2005, estudando e aprendendo mais a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a lição de número 1. Antes de iniciar, também gostaria de agradecer à empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos empresta esse local aqui para fazermos esse vídeo para a honra e glória do Senhor. Se você quiser conhecer essa empresa, contratar os serviços, botar uma assistência de enfermagem no seu lar para cuidar de um familiar seu, ou também para te ajudar aí se você vive sozinho, colocar uma pessoa para te acompanhar no mercado, para te dar um suporte aí de companhia, você procura a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. Se encontra aí nas redes sociais, no Instagram, você pode procurar no Facebook também, e você vai conhecer mais sobre essa empresa para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, entrando na lição de número 1, vai falar sobre a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Meu irmão, esse tópico aqui é fundamental nós entendermos, porque assim, o que faz o ser humano mudar de comportamento, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é a ação do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos regenera, é Ele que nos transforma, é Ele que muda o nosso comportamento e habita em nós durante toda a nossa caminhada cristã. Então é Ele que faz o início, aquele pontapé inicial. Quando a pessoa confessa a Cristo como único e suficiente Salvador, é porque o Espírito Santo de Deus já agiu na vida dele, já trouxe a consciência do pecado, já trouxe a consciência que ele precisa da ação redentora de Cristo para alcançar ao céu. Então aquela pessoa, pela sua própria vontade, pelo seu próprio entendimento, após ser convencido pelo Espírito Santo que ele vive no pecado, que ele precisa da ação de Cristo, que ele precisa ser renovado, que ele precisa ser transformado para alcançar o céu, aquela pessoa confessa com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e a partir dali ela tem uma caminhada com Cristo, auxiliado, revestido pelo Espírito Santo de Deus. Então essa é a grande marca da ação do Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos convence do pecado, é Ele que faz você
ter consciência do que agrada ou do que não agrada ao Senhor. Ele vai sempre estar dentro do nosso coração, guiando a nossa caminhada. Por isso, nós precisamos a cada dia estarmos mais sensíveis ao Espírito Santo, estarmos mais envolvidos com as coisas de Deus, porque quando mais você ora, mais você jejua, mais você lê Bíblia, mais sensível você fica à ação do Espírito Santo, mais sensível você fica à voz do Espírito Santo, e aí você vai conseguir ter uma caminhada cristã melhor, e cada dia mais vai ter mais comunhão com Cristo, mais comunhão com o Espírito Santo, e vai ter condições de assim derramar o fruto do Espírito Santo na sua vida, na sua caminhada, em todos que o cercam. Então é isso que a gente vai estar estudando nessa lição, né? E aí o nosso comentarista nesse trimestre é o nosso bispo Oídes José do Carmo. Ele é lá da Assembleia de Deus de Campinas, Goiânia. Então, o nosso bispo que está fazendo essa lição, né? Nosso bispo Oídes José do Carmo. E ele traz como texto áureo, né? Atos capítulo 2, verso 4, onde vai dizer que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui é o marco no Novo Testamento da ação do Espírito Santo nas pessoas, né? Então a gente vai perceber aqui a diferença, né? A manifestação expressa agora do Espírito Santo através do falar em língua. Então aqui a gente vai marcar o início da igreja após a ascensão de Cristo ao céu. Nós vamos ver agora o Espírito Santo nos discípulos, naqueles que se converteram. E agora a gente vai ver no momento do Pentecostes esse destaque aí. Então aqui por isso ele traz esse textual. Verdade aplicada. Até que o Senhor venha, a igreja precisa do revestimento de poder para cumprir a missão que ele entregou. Ou seja, a grande missão que Jesus Cristo deixou para a igreja, para os seus discípulos, a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é que nós precisamos fazer. E para fazer isso, para conseguirmos fazer isso, para termos autoridade, poder, ousadia, discernimento, para saber para como falar, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Esse revestimento é que vai fazer a diferença. Então, por isso, a cada dia nós precisamos ser mais cheios do Espírito Santo, buscar mais as coisas que atraem o Espírito Santo para nós, buscar o batismo no Espírito Santo, como aconteceu aqui em Atos capítulo 2, para que você seja revestido de poder, revestido de autoridade, de sabedoria, de discernimento, dos dons do Espírito, do fruto do Espírito, para que você tenha condições de fazer essa obra. Entende? Então é como se nós fôssemos uma madeira seca, né? E o Espírito Santo é o verniz, é aquilo que traz o brilho, é aquilo que faz a diferença e faz você se destacar entre as outras madeiras. Então a gente precisa entender que é fundamental sermos cheios e revestidos do Espírito Santo, porque na nossa própria força, na nossa própria sabedoria, a gente não vai conseguir fazer. Primeiro que vamos nos acomodar e ficar na zona de conforto e não vamos querer sair para fazer a comissão. E não teremos penetrabilidade, não teremos convencimento das pessoas com que vamos falar, porque quem convence, quem entra no coração da pessoa, quem vai lá onde precisa chegar, é o Espírito Santo de Deus. Se falarmos só com nossas palavras, só com o nosso intelecto, nada vai acontecer, porque isso aqui é uma obra do Espírito Santo, é uma obra espiritual. Então, para que a gente cumpra esse movimento, para que a gente cumpra essa ordem de Jesus, para que a gente alcance, né, vidas e faça e traga conversões, pessoas para o reino de Cristo, a gente precisa estar com a ação do Espírito Santo. Por isso, Jesus ele vai deixar essa ordem clara para os discípulos. Olha, eu estou indo para o Pai, estou indo para o céu, cumprir minha missão, eu estou indo, mas não vou deixar vocês órfãos. Vou deixar com vocês o Espírito Santo de Deus
para que vocês consigam fazer tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu falei para vocês fazerem, e Ele vai acompanhar vocês, vai ser o tutor de vocês, vai ser o penhor da salvação, o tutor, aquele que vai acompanhar vocês durante toda a caminhada da igreja, até eu voltar e arrebatar minha igreja. O Espírito Santo é o amigo do noivo, é aquele que prepara a noiva, que ajuda, que orienta, para quando o noivo vier, ele encontrar a sua igreja como noiva adornada, pronta para se encontrar com ele para as bodas do Cordeiro. Então é assim que a gente precisa entender. Não tem como ser cristão, não tem como viver o evangelho, não tem como cumprir o ID do Senhor se não tivermos cheio do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno. Aí na introdução da lição a gente vê que ele vai trazer para nós, o nosso comentarista vai dizer: a presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes o levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições, batalhas espirituais que enfrentaram. Então aqui você vai ver, por isso eu disse, é importante e é fundamental termos a ação do Espírito Santo. Porque se ele não estiver em nós, quando na primeira dificuldade a gente para, na primeira luta espiritual a gente para, no primeira aflição a gente para, porque é o Espírito Santo que nos capacita, que nos incentiva, que nos dá ousadia, que nos dá estratégia, sabedoria para continuar a caminhada. Sem ele, vai parar. Então por isso é que nós vemos muitas pessoas que se decepcionam, que largam o Evangelho, porque não estavam cheios do Espírito Santo. Na primeira pedrada, no primeiro problema, na primeira situação adversa, a pessoa larga Jesus, larga para lá, desvia, diz que não é aquilo, não é para ele e para a caminhada. Então por isso a gente tem que estar cada dia entendendo que eu só consigo caminhar, eu só consigo ser crente num mundo caído, num mundo pecaminoso, num mundo que é totalmente adverso ao cristão, se tivermos a ação do Espírito Santo. Então por isso nós precisamos a cada dia ser cheios, buscar as coisas do Espírito para poder nos fortalecer para caminhar e fazer a obra do Senhor. Destaque isso para o seu aluno. No capítulo 1, ele vai falar sobre a promessa que se cumpre. Nós vamos ver que o agir, a presença do Espírito Santo, ela é em toda a eternidade. Desde o início da criação você vai ver a Trindade presente. No Antigo Testamento, o Espírito Santo também estava. Mas o que acontece? Ele fazia visitas, agia em ocasiões específicas, né? Em algumas pessoas, ali eles faziam sinais e maravilhas através da ação do Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, o que acontece? Você vai ver o Espírito Santo habitando continuamente nas pessoas. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, apesar do Espírito Santo atuar, como atuava na vida de Sansão, né, diante das dificuldades, diante dos problemas, das lutas, o Espírito Santo tomava Sansão e dava aquela força. A presença do Espírito Santo era marcada em Sansão através da força extraordinária que ele tinha, e não era comum a um homem ter. Então a gente via ali claramente a ação do Espírito Santo em Sansão, mas passou aquela situação, o Espírito saía, não dava mais aquela força, ele tinha força em determinados momentos para atuar naquela situação. Essa era a ação do Espírito Santo, era pontual na vida das pessoas. Aí o Senhor, através do profeta Joel, já com o povo de Israel já formado, muitos anos depois, né, de Sansão, o Israel já como nação, o Senhor vai prometer o quê? Que vai derramar sobre toda a carne o Espírito Santo. E aí todas as pessoas terão o agir do Espírito Santo e os sinais. Os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, terão visões, né? Todos terão agir sobrenatural, terão circunstâncias sobrenaturais na vida dele. E a gente vai ver isso se cumprindo aonde? Lá em Atos capítulo 2. Outros profetas também falaram sobre a descida do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Então a gente vai ver que Atos capítulo 2 é o cumprimento dessas promessas. Agora o Senhor está dizendo, agora o Espírito Santo vai estar com você, guiando, caminhando,
todos os dias. Não vai ser mais em situações pontuais. Agora ele vai estar habitando dentro de vocês e consolando, orientando, dando sabedoria, fortalecendo. E era assim que a gente entende o agir do Espírito Santo agora no Novo Testamento, na igreja. É assim que Deus preparou. Então, a descida ali é cumprimento de promessa, e uma promessa que Deus nos fez, que é essencial para a nossa caminhada cristã. Então, destaque isso para o seu aluno. E aí a gente avança para o tópico 1.2, que vai falar sobre a vinda do Consolador, né? Quando Jesus disse para os seus discípulos que ele ia morrer na cruz do Calvário, ao terceiro dia ia ressuscitar, ia ser assunto aos céus, ele dá uma palavra de consolo para os seus discípulos. Quando ele vai dizer: eu vou subir, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, não vos deixarei sozinho. Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador, para a vida de vocês. E é por isso que a gente precisa buscar, né, o Espírito Santo, porque é ele quem nos consola. Se você perceber e fizer uma retrospectiva, você vai ver que você já passou por muitas aflições, por muitas lutas, por muitos problemas, por situações gravíssimas, adversidade, e você está aí, está de pé, continua caminhando, continua falando que Jesus salva, cura e liberta. E você, se você pensar e parar para pensar e dizer: como eu consegui viver e atravessar essas coisas? Por quê? Porque o Espírito Santo nos consola. Consolar é te dar força, te dar ânimo diante de uma situação difícil, diante de uma adversidade, coisas que as pessoas que não têm o Espírito Santo não têm esse agir. Então, quando ela se depara com a dificuldade, com uma luta, com uma adversidade, o que acontece? Não tem consolo, aquilo ali toma ela, o desespero toma ela e ela para a caminhada. Por isso é que nós precisamos estar sempre buscando a presença do Espírito Santo, pedindo ele para nos ajudar, nos consolar, nos fortalecer, porque é ele que nos dá força para que a gente passe essas adversidades com ousadia, com vigor, com vivacidade, né? com espírito varonil, né? Assim que Paulo nos ensina: comporte-se varonilmente, tenha coragem, tenha a cabeça em pé, apesar das lutas, da dificuldade, porque o Espírito Santo está com você, está te fortalecendo, está te consolando, está te livrando, e é esse agir, e esse é o ministério que o Espírito Santo veio nos ajudar. E o nosso comentarista ainda vai dizer que o Espírito Santo vai dar continuidade ao ministério de revelação, levando os discípulos a assimilarem outros ensinamentos, né? Então você vai ver que o Espírito Santo agora ele vai ampliar o agir de Deus na vida daqueles discípulos, né? Vai ampliar, vai dar condições deles colocarem em prática o que Jesus tinha ensinado. Você vê que agora o Espírito Santo vai dar o quê? Discernimento, vai dar revelações, vai mostrar o oculto e o escondido. Agora você vai ver os discípulos, olha, percebendo o agir do inimigo na vida das pessoas, vai dando sabedoria. Vê lá Paulo, né, quando ele, pelo agir, pelo cheio do Espírito Santo, ele percebe que aquela menina está com o espírito das trevas, um demônio de adivinhação, e ele repreende. Você vai ver o próprio Pedro, né, cheio do Espírito Santo, tendo a revelação que Ananias e Safira estavam mentindo. Então você vai ver agora eles com outro nível de espiritualidade, eles alcançando outras coisas, outros níveis espirituais do que outrora eles faziam. Por quê? Porque agora eles estão cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo está ampliando tudo aquilo que Jesus falou com eles. Agora o Espírito Santo está dando ousadia, sabedoria, discernimento, direção, está orientando, está direcionando, está dando vitória, está dando a revelação do oculto e do escondido. Então agora eles estão agindo e vivendo o seu ministério pelo agir do Espírito Santo de Deus. É isso que a gente tem que buscar. A cada dia precisarmos estar mais sensíveis ao Espírito Santo, para que a gente possa viver
como cristão, porque a nossa caminhada é espiritual, meu irmão. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as principais e potestades que atuam no mundo espiritual. E para trabalhar no mundo espiritual, tem que ser espiritual, meu. Então você precisa entender, e para você viver esse mundo e vencer, ser vitorioso, suportar as agruras, dificuldades, as aflições, tá? Precisa desse ministério aqui que o Espírito Santo veio fazer após a ida de Cristo, após a ascensão de Cristo. Então a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para conseguir fazer isso. Por isso ele enviou o Consolador, né? Então destaque isso para o seu aluno. Entenda que o Espírito Santo é uma bênção de Cristo que deixou para nós. E aí no tópico 1.3, fechando esse primeiro tópico, primeiro capítulo, o Espírito Santo no Pentecostes, né? Então o que acontece? Era um dia de festa. Essa festa acontecia 50 dias depois da Páscoa. E foi justamente quando eles se reuniram, nesse dia, né, eles estavam reunidos ali, o Espírito Santo desceu, os revestiu nessa data, no dia dessa festa, no dia de Pentecostes. Eles oravam no cenáculo quando receberam o batismo do Espírito Santo. Então Deus separou o dia de Pentecostes, dia daquela festa, para enviar o seu Espírito Santo. Por isso, quem vive, quem trabalha pelo agir do Espírito Santo, que tem as manifestações do Espírito Santo visíveis, são chamados de pentecostais, porque foi justamente nesse dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi descido, foi entregue no nosso meio, na nossa caminhada cristã, e revestiu aqueles 120 pessoas, aqueles 120 discípulos que estavam reunidos ali orando, cumprindo a ordem de Cristo, esperando ser revestido desse poder. A partir daquele dia, os discípulos foram capacitados a proclamar o Evangelho com ousadia, alcançando muitas vidas para o Senhor. Aí é que você vai ver, por isso é importante. Nós sozinhos não fazemos nada. Quando o Espírito Santo revestiu, você vai ver homens simples, homens que outrora tinham medo, como o próprio Pedro, que negou Jesus na hora que a situação apertou. Ele pulou fora, ele não conseguiu, porque até então ele ainda não estava revestido do Espírito Santo. Jesus tinha soprado o Espírito sobre ele, mas ainda não tinha os batizado, eles ainda não estavam sendo revestidos, recobertos com o Espírito Santo, vivenciado. O Espírito Santo ainda não estava liderando a caminhada deles, orientando. Então ali Pedro ainda estava meio que na carne, meio que nas suas próprias forças, e sucumbiu na hora do aperto, negou a Cristo. Depois Jesus perdoou, os irmãos conhecem a situação, a história, e aí Pedro agora está cumprindo a ordem e é revestido de poder. Aí agora você vai ver esse mesmo Pedro diante do cenáculo, diante do sinédrio. Agora ele não se acovarda mais. O homem diz para não fazer, ele faz. O homem fala para não pregar, ele prega. Ele diz que é melhor obedecer a Deus do que ao homem. E aqui ele vai ali, o sermão dele, um sermão ousado, um sermão de uma pessoa que nem tinha conhecimento, uma pessoa tão simples, mas agora guiado pelo Espírito, ele sobe de nível, sobe de patamar e começa a falar com ousadia, e o Espírito Santo corresponde com virtudes, com poder, com sinais, com maravilha. E aí você vai ver o agir deles ali, e as almas vão se convertendo, que a Bíblia diz que através dos apóstolos, que eles são chamados agora, eles faziam sinais e maravilhas através do agir do Espírito Santo. Porque pode ser o livro de Atos dos Apóstolos, ele também é conhecido em algumas traduções como Atos do Espírito Santo, né? Então a Bíblia vai dizer que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, faziam sinais e maravilhas, e Deus acrescentava aqueles que iam se converter. As pessoas eram impactadas pelo agir do Espírito Santo na vida dos discípulos e queriam se converter. O Espírito Santo agia, convencia do pecado, da justiça e do juízo. Aquelas pessoas se convertiam a Cristo, também recebiam o Espírito Santo e faziam ali com ousadia a pregação do Evangelho. É por isso que nós precisamos. Não dá para ter uma igreja vitoriosa, uma vida vitoriosa na presença do Senhor, se não tivermos cheio do Espírito Santo. E para que a gente viva com o Espírito Santo, a gente precisa de quê? Da oração, do jejum, da comunhão, né? Da intimidade com Deus.
se envolver com as coisas do Espírito Santo, menos carne e mais Espírito, Aí você vai alcançar essa plenitude aqui, igual os discípulos, e você vai conseguir fazer sinais e maravilhas e ser ousado na presença de Deus, amém? Então destaque isso para o seu aluno aí. Por isso nós precisamos buscar. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, comece a buscar, comece a orar, comece a jejuar nesse propósito, para que você seja revestido de poder também e possa estar aí com ousadia do Espírito, vivendo a sua caminhada cristã, amém? Destaque isso para o seu aluno. Aí a gente fecha o capítulo 1 dizendo: eu ensinei que Jesus revelou aos seus discípulos um aspecto importante do perfeito plano de Deus, a vinda do outro Consolador após a sua partida. É interessante o nosso comentarista falar outro Consolador, porque Jesus, o Pai e o Espírito são um só, né? Então Jesus é a mesma essência, é a mesma pessoa do Espírito Santo. Então eles são a trindade, que eles agem em situações diferentes, têm funcionalidade diferente, mas eles são um só. Então por isso ele vai dizer: vou mandar outro, mas eu já faço essa função, eu já consolo, eu já ajudo, porque nós somos um só. Então agora vocês vão ter o outro Consolador, que vai ficar com vocês durante toda a caminhada, durante toda a vida da humanidade, até que eu venha buscar a igreja. Então destaque isso para o seu aluno, tá? Aí nós vamos para o tópico 2, o poder do Espírito Santo, né? Após a descida do Espírito Santo, os discípulos começaram a anunciar as grandezas de Deus, a salvação, o arrependimento, a fé em Cristo para perdão dos pecados, com poder, com ousadia. Esse é o agir do Espírito Santo. No tópico 2.1, o Espírito Santo aumenta a abrangência. Agora a igreja vai ampliar a sua busca, vai sair mais, não só dos discípulos, não só daquelas pessoas que andavam mais próximo de Cristo. Eles vão levar, eles vão abrir a igreja para o gentio, para quem quiser ser cheio. O evangelho vai expandir através do Espírito Santo. Então a gente vê que Jesus revelou que a igreja precisava ser revestida do poder para anunciar o arrependimento, perdão dos pecados a toda a terra. Sendo assim, ainda hoje dependemos desse revestimento para prosseguir anunciando o evangelho. Então a gente vê aqui que para nós conseguirmos alcançar o pecador, para que você vejam pessoas se convertendo, para que você veja pessoas sendo transformadas, pessoas sendo regeneradas, o pecador largando de pecar, o pecador sendo transformado, o doente sendo curado, o cego enxergando, sinais de pessoas sendo libertas de demônio, essas coisas todas que a gente vê acontecer, que isso que impacta as pessoas, a gente precisa o quê? Do agir do Espírito Santo. Se a igreja não for cheia do Espírito Santo, se a igreja não for dirigida pelo Espírito Santo, ela fica estagnada, ela fica raquítica, ela fica magra, ela não consegue ampliar, ela não consegue atrair as pessoas, porque fica tudo no intelecto, tudo no agir normal. Então muitas das vezes a gente não vê as coisas acontecer, porque a gente não entra no nível sobrenatural. E para entrar no nível sobrenatural, nós precisamos do Espírito Santo. Mas para isso precisa ter comprometimento, fazer jejum, com a minha comunhão com os irmãos, perdão, de pedir perdão, a perdoar o irmão, viver em santidade, viver conforme a palavra e buscar as coisas que são do reino, para que a gente possa assim ser cheio do Espírito Santo e ter uma igreja que expande, como acontecia aqui na igreja primitiva. Então destaque isso para o seu aluno. O evangelho não dá para ser feito com achismo, com a sua intelectualidade, com a sua cabeça, com a sua força. Não, o evangelho é feito na presença, na autoridade e no poder do Espírito Santo. É ele quem conduz a igreja, que é ele quem conduz a noiva para encontrar o noivo na boda do Cordeiro. É assim que funciona. Então nós precisamos desse agir do Espírito Santo urgente para vermos o evangelho alcançar vidas e fazer sinais e maravilhas, como era aqui na igreja primitiva. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 2.2, o Espírito Santo nos tira da zona de conforto, nos tira da estagnação, nos tira do desânimo, da prostração,
né, da procrastinação, é Ele que nos dá o impulso, é Ele que nos dá o crescimento para fazer sinais e maravilhas, para pregar o Evangelho, para fazer cura, para cumprir o ministério que Cristo deixou. Então a gente vai ver exatamente isso lá na igreja primitiva, né? Eles receberam o Espírito Santo ali em Jerusalém no dia de Pentecostes e pronto, ficaram ali só falando do Evangelho ali pertinho e se acomodou. E aí o que o Espírito Santo fez? Permitiu, né, que viessem perseguições, que viessem lutas, para que aquelas pessoas se espalhassem e levassem o Evangelho aos quatro cantos desta terra, aos confins da terra, que o Evangelho saísse de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra fosse se expandindo. Ao mesmo tempo ele pregasse aqui, ali e acolá. Mas para isso precisou o quê? O Espírito Santo tirar eles do conforto. Então, muitas das vezes na nossa vida, as lutas vêm, as dificuldades vêm, o cerco aperta para que você busque mais, você tenha mais intimidade com Cristo, com o Espírito Santo, para você fazer o Evangelho, pregar o Evangelho, se movimentar na presença do Senhor. Então muitas das vezes a gente pensa, por que está acontecendo isso, por que está acontecendo aquilo? Por causa dessas lutas, é o Senhor permitindo as lutas vir, para você aprender que é mais dependente dele, que você tem que se consagrar mais, que você tem que abrir mão das coisas da carne, das distrações que o mundo traz, para se concentrar no Espírito Santo, para se encher dele, para que você consiga entrar no nível sobrenatural e viver o Evangelho que nós precisamos viver. E é o Espírito Santo que nos dá ousadia para pregar, que nos dá sabedoria e para fazer com que quando a gente pregue, tenha resultados, tenha efeito. É por isso que muitas das vezes o cara entra na igreja pecador e sai do mesmo jeito. E muitas das vezes a pessoa entra com alterações, com opressões malignas e sai da mesma forma. Por quê? Porque só houve ali palavras humanas, só tiveram liturgia humana, mas quando aquela igreja sobe para o nível sobrenatural, o agir do Espírito Santo é impactante, meu. A pessoa que está ali dentro, que está passando por alguma dificuldade, que está endemoniado, que está enfermo, que está com algum problema, que está com falta de perdão, que está doente, aquela pessoa é impactada pelo agir do Espírito Santo e ela sai dali transformada e diferente. Esse é o Evangelho que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Se a pessoa entra adúltero, se a pessoa entra pecador, se a pessoa entra ladrão, ele sai transformado, ele sai convencido de que o que ele está fazendo é errado e ele quer mudar de vida. Aí daí o Espírito Santo transforma, regenera e a pessoa passa a ser um crente de verdade. Mas se a igreja não estiver cheia do Espírito Santo, ele vai lá, vai entrar, vai sair do mesmo jeito, vai sair, acabar o culto, vai continuar pecando, vivendo no pecado e nada vai acontecer. Por isso, a gente precisa dar o agir do Espírito Santo para nos tirar da zona de conforto e nós temos ousadia em impactar as pessoas para mudar comportamento, né? Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar cheios para alcançar quem está vazio. Era assim que a igreja primitiva fazia. Pedro, seus amigos, seus discípulos, os discípulos, aquelas pessoas eram cheias do Espírito Santo. Então quando eles faziam alguma coisa, quando eles pregavam, quando eles curavam, quando eles agiam ali na ousadia do Espírito Santo, aquilo impactava as pessoas e falavam, não, tem coisa diferente aí, eu quero isso daí na minha vida também, eu quero agir, eu quero a mudança na minha vida também. E aquelas pessoas vinham para o Evangelho, se convertiam, deixavam seus maus hábitos e o Espírito Santo renovava aquelas pessoas, regenerava e a pessoa começava a viver na caminhada cristã. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é transformação de vida, é a mudança de comportamento. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que cobiçava não cobiça mais, aquele que vivia na mão do inimigo, vivendo no pecado, não vive mais, quem adulterava não adultera mais. É assim que o Espírito Santo faz, meu. Ele muda comportamento. Então, se você não tem mudança de comportamento, se você não tem mudança de nível para o nível sobrenatural, você ainda não se converteu, você ainda não está sendo guiado e gerado e disciplinado pelo Espírito Santo. Então nós precisamos se avaliar e ver em que nível nós estamos para buscar esse Espírito Santo, né? E o apóstolo Paulo vai falar para nós, já estamos no tópico 2.3,
que o Espírito Santo é que age na vida do pecador. Ó, o apóstolo Paulo vai dizer que a obra do Espírito Santo é aquele que lava, opera o novo nascimento e concede o quê? A nova vida. Aqui é lindo, meu irmão. E aí, ó, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não sou eu, meu. Não sou eu com as minhas letras, com a minha sabedoria, que vou ficar falando pro adulto que está errado, que vê ele que tem que mudar. Isso ele já sabe. Você já falou, ele já sabe. Mas o que vai dar força, o que vai despertar nele aquela ojeriza pelo pecado, o que vai despertar nele a vontade de parar de fazer aquela coisa errada, vai trazer o nojo do erro na vida dele, é o Espírito Santo. Aí ele vai se converter, ele vai entregar a vida para Jesus, o Espírito Santo vai lavar ele da imundície do pecado, vai tirar os tampão dos olhos, dos ouvidos, das amarras que Satanás botou, aquela escravidão que a pessoa tinha no pecado ali, ela vai perder aquele prazer do pecado, vai se lavar no Espírito Santo de Cristo, no sangue de Cristo, e aí o que acontece? Ela muda o comportamento, se transforma, e as pessoas olham e dizem, esse era aquele que vivia daquele jeito, esse era aquele que vivia assim. Aí você vai dizer, mas o Espírito Santo lavou, remiu, restaurou, regenerou, e agora ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e está aí pregando o Evangelho para a honra e glória do Senhor. É mudança, é impacto, é transformação, é poder de Deus na vida de quem tem a ação do Espírito Santo sobre ele. Esse é o Evangelho que nós precisamos ver. Amém, meu irmão? É o Evangelho de confronto. É o Evangelho que joga na cara da pessoa que ela está errada, que ela viver dela está levando ela para o inferno, que ela está caminhando para a porta larga, ela está perdendo a salvação. O Espírito Santo sacode, joga ali na realidade, no olho, na vida daquela pessoa, convence ela, e aí sim, ela agora cheia do Espírito Santo, larga aquela imundície toda e começa a caminhar limpa para Cristo e vai em frente, não olha mais para trás, não volta a fazer as coisas antigas, e agora ela tem a alegria de viver santo, de viver limpo na presença do Senhor. Então esse Evangelho aí que tenta ajustar, que tenta botar paninho quente, que diz, não, é assim mesmo, depois vê, depois arruma, igrejas que não confrontam o pecado, não tem o Espírito Santo, não estão vivendo na direção do Espírito Santo. Então você precisa chocar, você precisa combater o pecado, denunciar mesmo, e no agir do Espírito Santo, lembre-se, é ele que convence. Você denuncia, você mostra o pecador o caminho da salvação na palavra, e aquilo ali vai impactar, o Espírito Santo vai trabalhar, e aí a pessoa vai entender e vai dizer, eu não quero mais isso aí não. A partir de hoje eu quero mudança, eu não quero mais esse comportamento. Aí a pessoa vai, se converte, começa a sua caminhada cristã, o Espírito Santo vai trabalhando ali, e ela larga aquele mau hábito do pecado, muda de comportamento e passa a ser uma pessoa na presença do Senhor. É assim que funciona. Mudança de comportamento. Não é ajuste de comportamento. É mudança. É conversão. Ó, tá indo para um lado, converteu, meu irmão. Tá indo para o outro agora. Não é mudança de faixa, não. É conversão. É mudança de direção. É voltar. É sair de uma direção e ir para outra. Entende? Então o evangelho que ajusta não é o evangelho de Cristo. O evangelho transforma, o evangelho combate, o evangelho joga ao pecador a realidade que ele está indo para o inferno, sacode ele para ele mudar de vida. É isso que o evangelho faz, meu irmão. É esse que a gente tem que ver. Essas igrejas aí que tentam ajustar, arrumar a Bíblia para poder conviver com o pecado, são sinagogas de Satanás. Tem que mudar mesmo, não dá para conviver com o pecado. Ou tu larga, ou você vai para o inferno com isso aí que tu tá fazendo, achando que tá para o céu. Ah, mas eu tô na igreja, eu tô falando, não, mas se tu não mudou de comportamento, se não houve conversão, não houve salvação, não houve agir do Espírito Santo, não houve regeneração, não houve transformação, e você tá só se iludindo e se enganando. Não tente botar paninho no pecado. Ou tu larga e muda, ou nada acontece e você vai assim se perder para a vida eterna. Então, destaque isso para o seu aluno aí, mesmo. Nós vemos isso na palavra. Ó, Pedro negou, agora é um homem cheio da unção de Deus, porque está cheio do Espírito Santo.
Paulo era perseguidor, matava os crentes, encontrou com Jesus, foi cheio do Espírito Santo, agora ele é o perseguido, é aquele que prega o evangelho, que sofre as agruras por causa do evangelho. Nós vemos mudança de vida nas pessoas, entende? Então é assim que acontece. Nós vamos ver no Antigo Testamento também, pessoas quando se convertem, né? Você vai ver Raabe, é uma mulher que era de Jericó, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas quando ela ouve a palavra, conhece o Deus de Israel, ó, mudança de comportamento, já começa a agir, protege os espias, muda para Israel, e você vai ver Deus trabalhando na vida dela, porque ela se converteu. É assim que muda, meu. É assim que você conhece pessoas que outrora viviam na cachaça, no vício, nas coisas erradas, na prostituição, e hoje são homens e mulheres ilibados na presença de Deus, que tem nojo do pecado e que não voltam às velhas práticas, porque nasceram de novo. O velho homem morreu. É assim que o Espírito Santo faz. Eis que tudo fez novo, né? O velho homem, as más práticas, ficaram lá nas águas do batismo. Você levanta uma nova criatura, uma nova pessoa. Dali para frente, suas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro, e dali para frente caminha na presença do Espírito Santo. É assim que funciona. Conversão, mudança de direção, transformação. Esse é o evangelho de confronto do pecado, que faz a pessoa mudar de comportamento. Botar paninho, ajustar para viver dessa forma aí, não é o evangelho do Senhor Jesus. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente fecha o capítulo 2 dizendo: um dos sinais de que o crente está na zona de conforto é a falta de comprometimento com o anúncio do evangelho. Esse aqui é clássico. Pessoa parada, desanimada, não se importa que as almas estão se perdendo, não prega o evangelho, se esconde, não tem ousadia. É o que? Zona de conforto, não está buscando o Espírito Santo, não se está revestindo dele, não está confrontando, não tem ousadia, e aí o evangelho está de lado, ele está ali só passando um tempo. Nós temos que sair dessa zona de conforto para que a gente alcance almas, para que a gente cumpra o ID do Senhor e para que a gente veja sinais e maravilhas acontecerem nas nossas vidas, na nossa igreja, como acontecia lá no início na igreja primitiva. Então, destaque isso para o seu aluno. Tópico 3, meu irmão. A autoridade do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo proporciona ao discípulo de Cristo, revestimento de poder, auxílio para vencer as adversidades e capacitação para testemunhar o evangelho, né? Revestimento de poder, auxílio para vencer as adversidades e capacitação para testemunhar o evangelho. Sabe, meu irmão, aqui é aquilo. Revestimento de poder, uma cerâmica, um verniz para que você tenha um brilho a mais, para que você resista mais, para que você tenha um destaque maior na vida, que é a presença do Espírito Santo. Auxílio, é o que eu falei lá no início. Como que eu suportei tudo que eu passei? Como que eu não desisti? Como que eu não enlouqueci? Como que eu não larguei, voltei para o mundo? Como? Porque o Espírito Santo consolou, auxiliou e disse: eu estou aqui, estou no controle, isso vai passar, tem propósito, sustenta aí mais um pouquinho, esse vento vai passar, Deus tem plano nisso. Ele te dá o auxílio, você vence nas adversidades. Sem ele, tu sucumbe, você para, tu desanima, tu desvia, tu volta para trás. Então a gente precisa dessa autoridade para suportar as aflições e depois para testemunhar o evangelho, para ir nos 4 cantos do mundo, ir lá e dizer que Jesus mudou, transformou. É para você ter essa autoridade para mostrar para o pecador o que o Espírito Santo fez na sua vida e pode fazer na dele. Isso é ser cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então, a palavra muito alcança, mas o exemplo arrasta. Então, quando você chega para o pecador e diz: olha, eu fazia isso aí, eu vivia dessa forma, eu estava passando por isso, por aquilo outro, e você vai mostrar na minha vida: olha o que o Espírito Santo fez, olha o que Jesus fez na minha vida, olha a mudança em mim que Jesus fez. Ele pode fazer na sua vida também. Você será um testemunho vivo, aquela pessoa vai impactar com o seu testemunho e vai vir para Cristo também, porque você tem a autoridade do Espírito Santo. Então destaque isso para o seu aluno aí.
né? E esse tópico é muito importante, mesmo. Muitas pessoas acham que ter autoridade, ter poder do Espírito Santo é ficar rodando, fazendo um monte de estripulia no poder ali, aquelas coisas todas que as pessoas olham, vê a pessoa rodando, pulando. Não, mano. Ser cheio do poder, ser cheio da autoridade do Espírito Santo, sabe o que é? É o seguinte, é você passar por todo tipo de luta e continuar dizendo que só o Senhor Jesus é Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, é não parar, é não desanimar, é você mesmo ferido, mesmo gemendo, mesmo chorando, você continua na caminhada cristã. Quantas pessoas rodavam, pulavam, falavam em língua, pulavam para lá, pulavam para cá, as pessoas olhavam e diziam, rapaz, esse cara é cheio do Espírito Santo, ele é uma tocha, ele é isso, ele é aquilo. Na primeira dificuldade que deu o cara, tá no adultério, tá no roubo, tá na mentira, tá na situação errada. Por quê? Ele não tinha autoridade. O inimigo pegou na fraqueza, a pessoa não conseguiu suportar e caiu no pecado, caiu nas coisas erradas, desviou, e aquele que fazia um monte de coisa não teve autoridade para se manter de pé e se manter firme. Por quê? Cadê o jejum? Cadê a palavra? Cadê a comunhão com o Espírito Santo? Cadê as coisas que ninguém vê? O que traz autoridade, traz poder do Espírito Santo na nossa vida é o seu relacionamento com o Espírito Santo, com Deus, com o Cristo, no escondido, no oculto, aí no seu quarto, na sua casa, ninguém está vendo. Você lendo Bíblia, você jejuando, você falando com Deus, é isso que te dá autoridade. Não é aparecer lá na igreja com um monte de coisa e mostrar para as pessoas que você faz mais do que os outros, não. A autoridade é a tua comunhão no escondido. É isso que vai fazer o inferno tremer quando ouvir o teu nome. O inferno saber que você é um homem cheio, uma mulher cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. É por isso que você precisa buscar quando ninguém está vendo. É daí que vem, ó, eles estavam reunidos no cenáculo, eles não estavam na praça aparecendo para todo mundo, não. Reunidos no cenáculo, escondidinho na oração, na comunhão, cumprindo a ordem que Jesus mandou. Lá eles foram cheios, foram revestidos, cheios do poder, cheios da autoridade. E aí sim, lá fora, eles mostraram o agir do Espírito Santo na vida deles. Aí eles venceram batalha, venceram perseguições, venceram lutas. Muitos morreram, mas caíram de pé dizendo que só o Senhor era Deus, pregaram o evangelho e não voltaram para trás, não sucumbiram nas adversidades. Esse é a autoridade, é esse poder que ele nos reveste, para você não viver de forma humana, na capacidade humana, mas sim na autoridade e no poder do Espírito Santo. Ele dá discernimento, vê lá com próprio Pedro, com Ananias e Safira, igreja começando, eles já começaram ali tentando mentir, querendo enganar. Pedro cheio da autoridade, ó, cheio do poder, que conquistou, que buscou lá no escondidinho, na oração, foi cheio do Espírito Santo, diante deles, se mostrou na autoridade e revelou o que estava oculto e escondido, e aqueles homens sucumbiram lá, e aquilo trouxe temor para a igreja, mudança, e as pessoas começaram a entender quem era o Espírito Santo, o como eles tinham que viver no Espírito Santo, porque o Espírito Santo dava discernimento aos homens, aos discípulos, e mudança de vida. Esse é o Evangelho, esse é o poder de Deus que nós precisamos ver. Então, destaque isso para o seu aluno. Tópico 3.2, o Espírito Santo nos encoraja, ele nos capacita a anunciar a palavra de Deus com ousadia e prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. Olha aí, ele nos capacita, né, encoraja a anunciar a palavra de Deus com ousadia e prosseguir na jornada cristã, enfrentando as adversidades e vencendo as tentações. Você pode reparar, às vezes aquele crente que ninguém dá nada por ele, fica lá no cantinho, escondidinho, não roda, não pula, não sabe nada. Muitas das vezes aquele crente está mais cheio do Espírito Santo do que o outro que está pulando, rodando, fazendo aviãozinho, falando em língua, rodando para lá e para cá. Como é que a gente mede isso? Não é pelo que a pessoa apresenta no exterior, não. Como é que a gente mede se a pessoa está cheia do Espírito Santo? É como ela age diante das lutas, meu irmão. Como ela continua de pé
quando as adversidades vêm. É aí que tu vê quem é crente ou quem não é. Não é quem aparece, quem tem muita performance. Não é isso que Deus está buscando. Não é performance, é comprometimento, é raiz, é fidelidade. É isso que Deus procura. As coisas estão ruins, as coisas estão tudo parado, tudo bloqueado, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele continua fazendo a obra, continua indo para a igreja, continua louvando e chora e geme e está lá. Aí você vê o outro que fazia um monte de coisa, na primeira tentação ele cai, na primeira tentação da carne ele sucumbe. Por quê? Não tem a autoridade e o poder para superar. Sabe, meu irmão, Jesus, quando ele superou as tentações do diabo, estava sozinho lá no deserto, não tinha ninguém olhando não. Estava cheio do Espírito Santo, foi para o deserto, encarou todas as tentações e venceu na palavra, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas querem fazer um monte de coisa, mas não quer ir para a escola bíblica, não quer ler Bíblia, não estuda, não jejua, não ora, não busca nada. Aí quando a dificuldade vem, cadê o crente? Saiu correndo, largou para lá. Não tem autoridade, não tem ousadia. Aí quando aparece alguma coisa diferente para fazer, não consegue. Mas o Espírito Santo não nos deu espírito de temor, de covardia, mas sim de ousadia, de intrepidez. É isso que faz você, amanhecer o dia com tudo negativo, com tudo ruim, mas você continua de pé dizendo, não, Deus está no controle, Ele vai mudar a história, a misericórdia dele se renova, eu vou vencer isso aí, eu continuo dizendo que o Senhor é bom, porque o Espírito Santo está na sua vida. Então, destaque isso para o seu aluno, tá? Ser cheio do Espírito Santo é como você vai se portar nas adversidades e nas tentações. Então, destaque isso para o seu aluno aí. O Espírito Santo nos capacita. Não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. É isso aí. Muitas pessoas estão tentando fazer essa grande comissão com o seu próprio conhecimento, com a sua expertise, com a sua performance, com a sua sabedoria. Mas não é assim. É o Espírito Santo que guia. Você só é um instrumento. Olha a igreja primitiva. Era o Espírito que fazia as coisas através dos apóstolos e Deus acrescentava quem ia se converter. Então você vê um modelo de igreja lá no início que a gente não vê hoje. Por quê? Porque eles, extinguiram o Espírito Santo. Botou de lado. Vamos conosco, não vamos mais na direção do Espírito. Vamos fazer o que é melhor, vamos fazer o que agrada mais, vamos ajustar para caber todo mundo. O evangelho inclusivo aí. Aí o Espírito Santo fala, então vai vocês, na mão de vocês, no braço de vocês, e não vai dar em nada, porque sem mim nada podeis fazer. Foi Jesus que disse, o Espírito Santo é a mesma coisa que Jesus, eles são um só, então sem o Espírito Santo, nada nós podemos fazer também, meu irmão. Então veja como é que estão as coisas nos dias de hoje. Por isso que você vê as igrejas, cada vez mais os irmãos egoístas, cada vez mais cada um vendo para um seu, ninguém busca nada, ninguém ajuda nada. Que dê as características da igreja primitiva, que é o nosso modelo, que é a nossa raiz. Perseveravam na doutrina do apóstolo, no partir do pão, que é a comunhão, no agir do Espírito Santo. Eles ali viviam todos juntos, nas orações, no jejum, na comunhão. Esse era o modelo. Você vê isso hoje nas igrejas? Doutrina dos apóstolos, escola bíblica dominical é 3 ou 4. Palavra, muitas das vezes, 10 minutinhos no final. Comunhão com os irmãos, o culto acaba, cada um entra no seu carro e sumiu. Ninguém quer saber se o outro precisa de ajuda, se tem. Aí lá na igreja primitiva diz que não tinham necessidade, porque nenhum fazia questão do que era seu, porque sabia que o seu era de todo. Depositavam aos pés dos apóstolos, todos tinham comunhão e ninguém tinha falta de nada, todos tinham igual. Cadê na igreja de hoje? Isso eles conseguiam porque quem era o cabeça, quem era o líder? O Espírito Santo. Era ele que guiava, ele constrangia o coração para um ajudar o outro, para cumprir ali os frutos do Espírito, amor, benignidade, longanimidade, mansidão, fé, temperança, todos os frutos ali, cheio, o Espírito Santo está ali, todos eles cheios do fruto. E hoje?
porque não colocamos o Espírito Santo na frente, não temos os frutos do Espírito, vivemos na carne, vivemos na nossa sabedoria, no nosso braço, o fruto fica mecânico, vai lá, volta, vai lá, volta, vai lá, volta, passa os dias, passa os anos, o pecador entra do mesmo jeito, o endemoniado entra do mesmo jeito, nada acontece, o cego continua cego, o surdo continua surdo, a vida fica igual, ninguém olha para ninguém e vai se empurrando de qualquer jeito, e o evangelho está estagnado, não está avançando, não estamos cumprindo a grande comissão que Jesus mandou. Mas quando a gente se converter, o Pentecoste chegar, avivamento, que é a presença do Espírito Santo, ser guiado, ser avivado, não é movimento. Ser avivado é ser cheio do Espírito e guiado por Ele. Aí sim você está avivado no Espírito Santo, fazendo as coisas que Ele quer, e você vê frutos do Espírito e a vida e a igreja crescendo. Amém, meu? Então a gente vai estar cheio do Espírito Santo, nos capacitando para quê? Para fazermos com eficiência e eficácia a obra do Senhor Jesus Cristo e anunciar a sua palavra. Não precisa de muita estripulia, precisa de muita coisa. É levar a palavra do Senhor, dizer que Jesus salva, cura, liberta, que o Espírito Santo faz a parte dele, converte aquela pessoa, converte-se do pecado, da justiça e do pecado, da justiça, né? Convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e aí aquela pessoa muda o comportamento, transforma a sua vida, e o evangelho fez efeito através do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, do poder do Senhor Jesus, e aquela vida é transformada. É isso que a gente precisa. Então a gente fecha aqui a nossa lição número 1 dizendo: não fosse a capacitação do Espírito Santo, não teríamos êxito no cumprimento da grande comissão. Então, se você não está conseguindo cumprir o evangelho, viver o evangelho, é porque está faltando ser cheio do Espírito Santo e ser guiado, direcionado por ele. Peça isso ao Espírito Santo, busque isso, busque o batismo, e você vai ver a sua vida subir de nível espiritual, e você vai conseguir caminhar como cristão e fazer o grande mandamento que Jesus falou. E aí você vai ter força diante das adversidades, força diante das tentações, para viver uma vida santa e esperar Jesus Cristo vir nos buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Essa é a nossa primeira aula, que você tenha uma aula abençoada aí, na primeira aula de 2025, que Deus te abençoe. Seja cheio, seja revestido do poder do Espírito Santo, para que você possa fazer a grande comissão do Espírito Santo, fazer a obra do Senhor Jesus da melhor maneira, para a honra e glória do nome dele. Amém? Deus te abençoe, uma boa aula aí, e até a próxima lição, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.